Fala pessoal, Michel aqui para mais um vídeo e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a origem dos orcs. Quando eu criei esse canal aqui em 2019, a minha intenção era conversar sobre assuntos geeks e principalmente sobre mundos de fantasia e nada como O Senhor dos Anéis. Tolkien foi a minha motivação para começar a ler. O meu primeiro livro que eu li na minha vida inteiro foi O Senhor dos Anéis. Então eu tenho Tolkien como meu mentor, eu tenho Tolkien como meu professor. Toda a minha obra, toda a minha escrita, todas as minhas criações têm raiz em Tolkien. Todos nós temos Tolkien como pai da fantasia moderna. E esse assunto, a origem dos orcs, não pode ser diferente. Eu vou falar aqui sobre a origem dos orcs no mundo de Tolkien, porque depois de Tolkien, muito se criou. Antes de Tolkien, já existia orcs, goblins, mas de uma forma diferente. O que nós vamos conversar aqui hoje é sobre a origem dos orcs no universo de Tolkien. Todo mundo que tem conhecimento e tem contato pela primeira vez com o universo de Tolkien e lê ou assiste os filmes, acha ou tem a certeza que a origem dos orcs é os elfos. Por quê? Lá no Silmarillion publicado, que é um livro editado, publicado pelo Christopher Tolkien, o filho do Tolkien, lá está claramente descrito que os orcs são uma criação oriunda da deturbação dos elfos. Melkor, ou Morgoth, pegou alguns elfos lá no início, deturpou eles e transformou eles nos orcs. Esse foi o seu ato mais terrível aos olhos de Eru Ilúvatar, Deus desse universo. Então, se você perguntar para alguém, a primeira resposta que vai vir é que os orcs são oriundos dos elfos. Mas isso tem um problema, né? Se os orcs são oriundos dos elfos, por que eles não são imortais? Nós sabemos que os Valar, e o Melkor é um Valar, ele não consegue criar, então ele só consegue deturpar. Ele só consegue pegar algo que existe, corromper, contorcer, modificar. Então assim que nasceram os orcs. Se eu te falar que os orcs eles tiveram a sua origem nos homens, a gente vai ter um problema de cronologia, porque eles já aparecem antes dos homens, os elfos já fica uma bagunça. Então, para a gente resumir esse assunto e esse vídeo não ficar muito longo, a origem dos orcs ela tem várias raízes. Se você olhar dentro da mitologia do Tolkien, você vai perceber que existem vários tipos de orcs. Quando se fala goblins dentro do mundo de Tolkien, você entenda como orcs. Os goblins são orcs são goblins, tá bom? Então o que acontece? Tem uma certa concordância entre os estudiosos de Tolkien, entre os fãs, entre as pessoas que realmente aprofundam na obra, de que a origem dos orcs ela é variada. Ela tem a origem nos elfos, tem a origem nos homens e tem origem em alguns Maiar. O que são os Maiares? São espíritos de uma outra categoria, um pouco mais baixo que os Valar, mas ainda assim com grande poder, assim como Sauron, assim como Gandalf, assim como os Istars. São seres, são espíritos de outra categoria, poderosos também. Então o que acontece? Esses Maiar assumiam a forma órquica quando eles estavam ao lado de Melkor, quando eles estavam ao lado de Sauron. Eles assumiram a forma de lobisomens, eles assumiram a forma de dragões. O próprio Glaurung, que é o pai dos dragões, o primeiro grande dragão a se mostrar, ele tinha um espírito terrível dentro dele. Fica claramente demonstrado para nós que era um Maiar, tá bom? Então, se você pegar todas essas origens e juntar, tem orcs que têm a origem élfica, tem orcs que têm a origem humana e tem orcs que têm a origem Maiar. Aí você pega essas três origens, mistura tudo e cruza uma com a outra, você vai ter uma variedade imensa de orcs. Falando sobre misturar, falando sobre cruzar e tudo mais, o professor Tolkien deixou bem claro que os orcs eles se multiplicavam assim como os homens e os elfos, ou seja, orc macho, orc fêmea, cruzam, nascem um bebê.
Simples assim. Então, até os Maiar, quando eles assumiam uma forma física, eles ficariam atados à forma física quando eles ficassem muito tempo naquela forma ou quando eles procriassem. Assim aconteceu com a Melian, teve uma filha com um elfo e foi aí que nasceu a Luffy, certo? Então ela ficou atada aqui no nosso mundo. E isso acontecia com frequência entre os Maiar. Se ele viesse para cá, assumisse uma forma física e procriasse, ele ficaria atado. Então foi o que aconteceu com alguns espíritos Maiar que assumiram a forma órquica. Eles se reproduziram. O exemplo que a gente tem é o Azog, que teve seu filho Bolg. Eles viveram muito mais do que um orc comum. O Azog, ele viveu muito mais tempo do que um orc. A gente sabe que o orc não vive por muito tempo. Ele deve viver ali no máximo como um humano ou um pouco menos. Aí a pergunta que vem à nossa cabeça, né? Se eles vivem tão poucos, como que eles são tão numerosos? Tolkien deixa muito claro isso. A reprodução orc é muito frenética. Eu falei sobre isso no outro vídeo, quando eu falo sobre as famílias dos orcs. Existiam orcs fêmeas, a reprodução era sexuada, então nascia bebezinhos. E as fêmeas, elas tinham a função de reprodução. É por isso que o Tolkien não aprofundou muito esse assunto. Mas a gente pode imaginar que não era fácil, porque elas eram forçadas a ter cada vez mais gestações para gerar um exército cada vez mais rápido. Os senhores do escuro não estavam nem para isso, né? Eles não estavam nem aí para as orcs fêmeas. Eles queriam um exército. Então, se a gente for resumir aqui, a origem dos orcs é origem élfica, origem humana e origem Maiar. E depois o cruzamento entre todas essas raças. Então, lembrando que quando você ouvir Goblin, também estamos falando de orcs dentro do universo de Tolkien. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve aqui no canal. Estarei postando mais conteúdo sobre Senhor dos Anéis, fantasia. Vou falar bastante aqui nesse canal sobre o meu material, sobre o universo de Kogan. E se você se interessou e quer se aprofundar um pouco mais em fantasia nacional, você quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, os links do meu material estão aqui embaixo. Você pode adquirir os livros, a HQ e te vejo no próximo vídeo.